que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá em Israel, segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustenham. Então fez conforme a palavra do Senhor, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhes traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro secou-se, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Amém? Amém. Eu quero falar um pouquinho neste momento, com a ajuda de Deus, sobre este tema: o Deus que cuida dos seus, ou o cuidado de Deus para com os seus. Aleluia. Nós estamos vivendo uma época difícil, mas não tenha dúvida de que há um Deus que cuida de nós. Há um Deus que tem cuidado de nós até aqui, e se o amanhã chegar, Ele cuidará de nós também. Glória a Deus. A Bíblia nos relata a história de Elias. Esse texto todos nós conhecemos, é conhecido de todos nós. Mas o que me chama a atenção é que Elias era um profeta que fez a diferença nos seus dias. A Bíblia diz que nos dias de Elias havia sérios problemas em Israel. E um dos problemas terríveis que havia ali era a adoração a outros deuses. Se algo que Deus abomina é a adoração a outros deuses. Lá em Isaías 43, versículo 8, ele deixa isso bem claro. Ele disse: eu sou o Senhor e este é meu nome, a minha glória eu não dou a ninguém. E em Êxodo, no capítulo 20, o versículo 3, ele diz para mim e para você assim: não tereis outro Deus além de mim. Não tereis outro Deus além de mim. E Jesus também afirma isso lá em Lucas capítulo 4, versículo 8. A Bíblia diz que Jesus disse desta forma: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto, né? Então, Deus abomina, e a Bíblia diz que nos dias de Elias havia a adoração a tantos deuses, a Baal, e Elias, diante daquela situação, Elias olha para a nação e olha para aquele rei Acabe, todo atrapalhado à frente do povo, e induzindo o povo a adorar a outros deuses. Elias conversa com Acabe, aconselha Acabe a adorar apenas o Deus dos céus, mas Acabe zombou de Elias, Acabe menosprezou Elias. Acabe era um rei, Elias apenas um profeta, mas não sabia Acabe que Elias temia ao Deus dos céus. E a Bíblia diz que Elias se apresenta a Acabe e entrega uma mensagem a Acabe. Elias diz para Acabe: segundo a minha palavra, nem chuva e nem orvalho haverá em Israel, ou cairá em Israel. E uma coisa interessante que me chama a atenção, quando Elias disse nem chuva e nem orvalho cairá. Por que nem orvalho? Diz os historiadores que naquela região caía um tipo de orvalho que, se a terra passasse 3 meses, 6 meses ou mais sem chover, a natureza não sentia. Por quê? Porque aquele orvalho que caía, ele refrescava a terra. Mas Elias disse para Acabe: nem orvalho cairá em Israel. E a Bíblia diz que Elias entrega essa mensagem para Acabe e sai da presença de Acabe. Deus fala com Elias e direciona ele e diz a ele: vai para o ribeiro de Querite, lá do outro lado do Jordão, da banda oriental, vai para lá, fique lá, porque eu já ordenei aos corvos para que te sustentem lá. Lá não tem nenhum restaurante à beira do ribeiro, lá não tem nenhuma casa para alguém fazer comida para você, mas eu já providenciei
corvos para levarem alimento. Irmãos, Deus já providenciou. Descansa teu coração em Deus. Estamos vivendo dias difíceis, não é verdade? Mas descanse teu coração em Deus, porque Deus cuida dos seus. A Bíblia diz que Elias fica ali à beira daquele ribeiro, e quando dava sede em Elias, Elias bebia da água do ribeiro. E quando Elias sentia fome, a Bíblia diz que Deus ordenava o corvo a levar pão com carne para Elias comer, pão com carne assado no altar dos céus. E a Bíblia diz que Elias estava ali à beira do ribeiro, e os dias foram se passando, os meses foram se passando, os anos foram se passando, e Elias lá na beira do ribeiro, sendo sustentado pelos corvos. E a Bíblia diz que Elias está ali à beira do ribeiro, e imagino que Acabe, quando passa 1 ano, 2 anos sem chuva, imagino que Acabe começa a olhar e ver que a natureza já não estava produzindo, a terra já não estava produzindo. Imagino que Acabe começa a perguntar a si mesmo: será que é verdade o que aquele profeta falou? Mas Acabe não acredita, e os dias vão se passando, e Elias lá na beira do ribeiro, sendo sustentado pelos corvos. E o que me chama a atenção é que os dias vão passando, e cada dia que se passa, as coisas vão ficando mais difíceis. E Elias percebia, pastor Jorge, que o ribeiro estava secando. Elias percebia por quê? Porque Elias, ele bebia da água do ribeiro, mas ele também se banhava na água daquele ribeiro. Por quê? Porque o ribeiro era um rio de águas correntes. Então Elias tinha convicção. Imagine que cada dia que passava, que Elias entrava naquele ribeiro, eu imagino que Elias, ele percebia, e ele dizia consigo: o primeiro dia que eu me banhei neste ribeiro, a água batia aqui, agora a água já está bem baixa. Elias sabia, mas Elias continuou confiando em Deus. Irmãos, confia em Deus. Talvez a água... Aleluia, talvez... Você tem visto as águas abaixando, na verdade, a situação financeira ficando um pouco difícil, mas continua confiando. Oh, aleluia. Elias, ele nunca viveu tão bem na vida dele como ele viveu nesses 3 anos e meio, na total dependência de Deus. Eu quero te convidar nesta noite, em nome de Jesus, você que está me ouvindo perto, você que está aí ao longe, aprenda a viver na dependência de Deus. Não viva na dependência do homem, mas viva na dependência de Deus. Ainda que talvez alguém tenha tido para você, tenha tentado te amedrontar dizendo: este lockdown vai demorar tempo, não se preocupe, o tempo que ele demorar, mas viva na dependência de Deus. Aprenda a viver na dependência de Deus, porque Deus não falha. Deus não falha. Confia em Deus. Elias via a água baixando. Elias sabia que cada dia que passava, a terra já não produzia mais nada. Elias via que estava acontecendo fome na terra, mas Elias continuou na dependência de Deus. Aleluia! Viva na dependência de Deus. A Bíblia diz que Abacuque, os dias de Abacuque, eram dias parecidos com o nosso, mas Abacuque também sabia viver na dependência de Deus. E a Bíblia diz que a coisa estava tão terrível ali, e Abacuque olha para um lado, olha para o outro. Abacuque não via saída da parte do homem, mas Abacuque confiava em Deus. Abacuque vivia na dependência de Deus. E lá em Abacuque 3:17, Abacuque olha para os céus e começa a dizer assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja produto, a oliveira minta e não haja produto na vide, ainda que a malhada seja arrebatada e lá nos currais não haja gado. Abacuque também disse: ainda que os campos não produzam mantimento, mas eu todavia me alegrarei no Senhor. Oh, aleluia! Aprenda a viver na dependência de Deus. Aprenda
aprenda a viver na dependência de Deus, porque Deus não falha. Aleluia! Tua empresa, ela não depende do homem, mas ela depende de Deus. Entrega nas mãos de Deus, confia em Deus, porque Deus é fiel. E a Bíblia diz que houve um dia que Elias olha, situação caótica, Elias olha e Elias vê que o ribeiro secou. O ribeiro secou de tão grande, de tão forte, que foi a seca que assolava a terra. Mas quando Elias olha e vê aquele ribeiro seco, Elias não se desesperou. Imagino Elias olhando para os céus e perguntando: e agora, Deus? Aleluia! Quem ainda não fez alguma oração nesses dias terríveis que estamos vivendo? Quem ainda não perguntou: Deus, e agora? Deus, e o que vou fazer? Imagina Elias perguntando para Deus: Deus, e agora? O ribeiro secou. Eu imagino Deus lá dos altos céus olhando para Elias e dizendo: Elias, o ribeiro secou, mas ainda tem a casa da viúva. Aleluia! Oh, irmão, quem sabe teu ribeiro tenha secado, quem sabe o ribeiro da saúde tenha secado, a enfermidade tenha lhe assolado. Aleluia! Quem sabe você tem dito: Deus, o pouco que tenho recebido tenho gastado com remédio, mas Deus está lhe dizendo: o ribeiro tem secado, mas ainda tem a casa da viúva. A casa da viúva significa providência de Deus. Aleluia! Providência de Deus. Clame a Ele, porque Ele tem providência para mim e para você. Ele tem providência. Elias, o ribeiro secou, mas ainda tem a casa da viúva. Aleluia! Deus vai prover, nem que for preciso Ele ordenar corvo para levar algo aí para você, mas Deus vai prover. Viva na dependência de Deus. Confie em Deus, porque Deus é fiel. Confie em Deus, porque Deus não falha. Aleluia! Glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus disse para Elias: o ribeiro secou, mas eu já providenciei uma viúva, Elias. Eu já providenciei uma viúva, a casa de uma viúva, para lhe sustentar. Irmãos, não adianta querer ficar querendo entender o agir de Deus, querer entender o que Deus faz, mas somente creia. Creia, porque Deus tem os seus meios de agir. Deus tem os seus meios de trabalhar. Deus vai te dar vitória. Deus não vai lhe deixar morrer no meio do deserto, mas você vai chegar a Canaã. Ainda tem a casa da viúva, ainda tem a providência de Deus para a tua vida no dia a dia. Glória a Deus. Eu fico observando a forma, a maneira com que Deus trabalha. Deus, na sua presciência, Deus, quando mandou corvo levar pão para Elias com carne, Deus poderia ter mandado uma pomba, uma outra ave, levar comida para Elias, mas Deus, para mostrar a mim e a você que quem cuida de mim e de você é Ele. Glória a Deus. Ele usou exatamente um corvo, um animal carnívoro, e Ele deu ordem àquele corvo: leva para Elias, que está lá no riacho, à beira daquele riacho lá em Querite. E o corvo teve que levar e não mexeu, fez do jeito que Deus ordenou. E agora Deus diz para Elias: eu já ordenei, eu já arrumei, eu já preparei a casa de uma viúva. Deus poderia ter preparado um fazendeiro para cuidar de Elias. Deus poderia ter preparado um empresário para sustentar Elias. Deus poderia ter preparado um juiz, alguém importante daquela cidade, para cuidar de Elias naquele momento de dificuldade. Mas saiba nesta noite, aleluia, saiba disso, entenda isso, creia nisto. Em momentos de crise, Deus é quem cuida do seu povo. Aleluia. Em momentos de dificuldade, é Deus quem cuida do seu povo.
Deus poderia ter mandado alguém importante daquela cidade cuidar de Elias, mas Deus manda exatamente para a casa de uma viúva, uma mulher que não tinha tanto sustento financeiro, uma mulher que não tinha um esposo para cuidá-la, mas Elias entendeu o agir de Deus, entenda o trabalhar de Deus, não questione Deus, mas aceite o que Deus lhe mandar, creia, viva na dependência de Deus. Glória. Elias poderia ter dito: Deus, não tinha um outro lugar para o Senhor me mandar. O Senhor me mandar para a casa de uma viúva, alguém vai me ver lá e vai dizer que eu sou um aproveitador, estou aproveitando. Não, Elias creu. Creia da forma que Deus tem mandado, que Deus tem te orientado. E a Bíblia diz que Elias vai para a casa daquela viúva. Por quê? Porque Deus queria também mais uma vez mostrar para mim e para você que em tempos de crise quem cuida de mim e de você é Ele. É Ele. É Ele quem cuida de mim e de você. Pode porta ter fechado, mas Ele está dizendo: ainda tem a casa da viúva. Pode a porta de emprego ter fechado. Pode estar acabando a dispensa aí, mas Deus está dizendo: ainda tem a casa da viúva. Creia nesta palavra. E a Bíblia diz que Elias chega, quando Elias chega na casa daquela viúva, aquela mulher está lá no quintal apanhando alguns gravetos de lenha para fazer ali a sua última refeição. Aleluia! Talvez até pensando consigo mesmo: amanhã eu não sei o que vai ser. Talvez você está preocupado, olhando para um lado e para o outro e dizendo: eu não sei o que vai ser, mas haverá a providência de Deus. Amém. E a Bíblia diz que Elias chega, imagina Elias batendo palma, aquela mulher vem lhe atender, e quando ela vem atender, a saudação de Elias para ela foi essa: me dê comida porque eu estou com fome. Quando Elias pede, aquela mulher olha para Elias e começa a contar a Elias a situação de Israel. Começa a dizer: olha, você tem visto como é que está? Não sabia ela que Elias era o pivô de tudo aquilo ali. Aleluia! E Elias, ela conta a história para Elias e disse: para ser sincera, você, a única coisa que eu tenho dentro da minha casa é um pouquinho de azeite, de farinha em uma panela e um pouco de azeite em uma botija, mas eu estou apanhando esses gravetos aqui para fazer a última refeição para mim e para meu filho, para nós comermos e depois morrermos, porque era tempo de crise, era tempo de dificuldade, era tempo de lamento, era tempo de clamor, era tempo de angústia. Mas saiba nesta noite que em tempo de angústia Deus trabalha em favor do seu povo. E a Bíblia diz que Elias olha para ela orientado por Deus. Elias olha para aquela mulher, aquela pobre viúva, e diz para ela: faça o seguinte, vai lá, pega esta farinha e este azeite e faz um bolo e traz para mim comer, porque a farinha da panela, da sua panela, não vai acabar, e o azeite da botija também não vai faltar. E aquela mulher entendeu, obedeceu a ordem do homem de Deus, e a Bíblia diz que ela vai lá e faz o bolo, traz, Elias come. Imagino que enquanto Elias está comendo, ela sai disfarçada, vai à cozinha e destampa a panela para ver, e havia farinha na panela. Ela sacode a botija, havia azeite na botija, porque Deus provê. Aleluia! Nesta noite, entenda que Deus é o guarda fiel do teu povo. Entende que Deus trabalha nos momentos de crise. Alegra a tua alma, confia em Deus. Aprenda a viver na dependência total de Deus. Aprenda a viver na dependência de Deus. Não espere pelo homem, que você pode se decepcionar, mas espere em Deus. Confia em Deus, porque Deus é fiel. O grande homem de Deus, o rei Davi, certo dia, já no final da sua jornada, Davi olha para um lado e olha para o outro e começa a se regozijar em Deus e dizer: eu fui moço, hoje eu sou velho e eu nunca vi um justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Ei, Deus vai prover o pão. Ainda tem a casa da viúva. Mas o que me chama a atenção é que Elias
ele sai dali e Elias vai ao encontro de Acabe. Quando Elias encontra com Acabe, Acabe olha para Elias e disse: Elias, você é o perturbador de Israel. E Elias disse: não, Acabe, eu não sou o perturbador de Israel. Esta nação está vivendo esse momento por tua causa. E Elias conversa com Acabe e diz para Acabe: Acabe, vamos fazer aqui um negócio. Vamos levantar um altar aqui, vamos colocar um sacrifício sobre ele. E eu vou clamar ao meu Deus, você vai clamar ao teu Deus, e aquele que responder com fogo, este será o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, porque hoje Israel vai saber quem é Deus nessa nação. Hoje Israel saberá quem é Deus dessa nação. E quando Elias disse isso, Acabe olha para Elias e diz: é boa essa tua proposta. E levantar o altar, colocar o sacrifício sobre o altar. E Elias disse para Acabe: Acabe, vocês podem clamar primeiro, porque vocês são mais, vocês são os 450 profetas de Baal, mas os 400 profetas de Azera, pode clamar primeiro, depois eu clamo. E a Bíblia diz que eles clamaram da manhã até o meio-dia, a ponto de se retalharem com facas para tentar ver se Baal descia para respondê-los, e nada de Baal responder. E houve um momento que Elias começou a dizer a Acabe: clame mais alto, porque Baal é Deus, quem sabe ele esteja viajando e ele volte para atendê-los. Clame mais alto, porque Baal é Deus, e quem sabe ele esteja em audiência com alguém e ele venha atendê-los. Mas a Bíblia diz que Baal não atendeu. Clamaram até o meio-dia, Baal não atendeu. Elias disse: agora é a minha vez, agora eu vou clamar, porque vocês já clamaram. E o que me chama a atenção é que Elias levantou ali o altar, Elias consertou aquele altar, Elias colocou 12 pedras sobre aquele altar. Elias, depois de colocar ali o sacrifício sobre o altar, Elias fez uma coisa impressionante. Elias mandou que jogassem água, quem sabe o último resto de água que havia ali, Elias mandou despejar em volta do altar. Ninguém estava entendendo nada, porque pela lógica humana, a água é para apagar o fogo, e Elias queria ver fogo descer e mandando colocar água. Mas Elias confiava no Deus verdadeiro. Quem vive na dependência de Deus confia nele. Quem vive na dependência de Deus crê nele. Quem vive na dependência de Deus não murmura, mas acredita no milagre. Nesta noite, acredita no milagre. Pastor, mas eu não sei de onde vem. Eu também não sei, mas eu sei que vem, porque Deus é fiel. E a Bíblia diz que quando conserta o altar, Elias chamou a todos e disse: chegue mais para perto, se aproxime do altar, porque hoje Israel saberá quem é Deus. E a Bíblia diz que Elias fez uma oração, não foi uma oração tão longa, mas Elias fez uma oração de quem confia em Deus. E Elias clamou, e Elias pediu que Deus respondesse com fogo. E a Bíblia diz que quando Elias termina de orar, Deus desceu com fogo, lambeu a água que estava ao redor do altar, consumiu com o holocausto, e aqueles que ali em volta estavam começaram a olhar e a gritar em uma só voz, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nesta noite confia, porque só o Senhor é Deus, e Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado do seu povo. Ele é o Deus que cuida dos seus. Não se esqueça, viva na dependência de Deus, confia em Deus, porque ainda tem a casa da viúva, virá a providência de Deus, em nome de Jesus. Creia e receba esta palavra e seja fortalecido em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Nós vamos estar ouvindo ainda mais um louvor? Glória a Deus, vamos estar ouvindo mais um louvor.